Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E esta semana, como não podia deixar de ser, ho ho ho, eu disse que não ia dizer ho ho ho, não mas disse. Começamos. Imaginem a Leonor Rosas vestida Rosa, de encarnado, claro, obviamente, porque não, olá. Vestida de vermelho, sim, de Exato, encarnado, a descer talvez a não chaminé, a descer a chaminé. Entramos em vossa casa para passar o gospel do marxismo. Olha, exatamente. E este episódio não podia deixar de ser, como perceberam pela minha brincadeirinha inicial, o nosso episódio de Natal. O Natal é um momento em que nos reunimos com a nossa família, entes queridos e entes menos queridos. É um momento em que trocamos presentes, é um momento em que comemos peru, bacalhau, polvo e outras coisas que algumas famílias comem. A minha come peru. Eu honestamente nem sequer gosto de bacalhau. E vocês nós são sabemos tão betas, são zero rurais. que à volta, eu de facto não sou rural. Porquê? Porque bacalhau é uma cena. Eu como sempre bacalhau no Natal. Pronto, Não, é só mas mesmo eu é que não gosto de mas bacalhau. eu passo o meu Natal nas beiras, que Não é beira baixa, mas enfim. Tu estás completamente louca. Tu estás completamente Olhem, já Desculpa. discutem. Ela acha que Valprazeres não é na beira baixa. Não é, mas Já é. discutem. Deixem-me, Estás. posso explicar o nosso episódio a quem nos Geografia ouve. está mesmo. E lá está, sentamos-nos à mesa a partilhar a nossa refeição, seja o que ela for, com pessoas de quem gostamos e às vezes mesmo com pessoas de quem não gostamos. E todas nós temos, eu por acaso não sei se tenho, mas enfim, todas nós temos aquele tio, pai, primo, irmão, conhecido, quem sabe, que chega à mesa de Natal e à troca da família, exatamente, com as afirmações mais problemáticas e que nos fazem revirar os olhos e que nós temos de respirar fundo e pensar: será que vou ou não arruinar este serão de família dizendo-lhe que de facto os direitos humanos são uma coisa que existe, ou será que vou continuar a comer o meu peru porque até estou com a boca cheia, já vi uns copos de vinho e não me apetece assim tanto discutir com o meu tio. Mas na verdade nós vimos aqui incentivar a discutirem com o vosso tio racista, fascista, homofóbico, machista, o que quer que seja. E vimos até assim num jeito de episódio especial de Natal, com um presentinho para vocês, trazer cada uma afirmação do tio problemático e todas vamos tentar responder com algum humor e factos também para vos ajudar a vocês a responder a todos os tios problemáticos da vossa vida. E por isso não levem este episódio demasiado a sério, mas levem-no um pouco a sério. E começo contigo, Adriana. Disclaimer, nós não sabemos as declarações umas das problemáticas umas das outras. Portanto, estamos em improviso. E de facto as declarações não são nossas. Nós só supomos que nos diriam isto e o que é que nós acabamos são, por responder. digamos, tropes comuns que um homem de meia idade, calvo grisalho e divorciado poderia trazer para a mesa de jantar. Eu estou a inventar, eu literalmente não tenho uma pessoa assim na família. Toda a gente da minha família vota no bloco de esquerda. Vá, família próxima. Quer dizer, não só no bloco, é unanimidade. entre o bloco, o PCP, unanimidade, exatamente. Não, há pessoas que votam no PCP, peço desculpa. E talvez noutros, mas não digam. Mas enfim, não, isso já ninguém faz. Já passou. Adriana, começo contigo. O que é que o teu tio problemático poderia dizer? Por acaso é mesmo um tio e tenho mesmo uma pessoa na minha cabeça. E como eu já ouvi isto em vários natais, e é engraçado estar com 24 porque agora posso só beber o meu copo de espumante e estar só a ignorar. Estão a perceber? 24 anos. Sim. Eu vou fazer 26. Vais fazer 26 em abril. Certo. E então posso só beber os meus copos de vinho e ignorar. Mas a declaração mais comum que eu ouvi durante natais e natais seguidos, sendo abertamente feminista, é: eu não tenho nada contra o feminismo, mas... Dot. E é nestas circunstâncias que, se eu estivesse num date, dizia: pois, tenho uma emergência e vou ter que sair a qualquer momento. E mandava aquela mensagem à amiga que todos nós temos a dizer: liga-me a dizer que tens uma emergência. E ela liga: passou-se algo. E vou-me embora. Mas não digas os nossos truques. Pronto, e nós mulheres temos várias proteções no mercado de encontros e dating, porque infelizmente não está bonito lá fora, malta. Portanto, temos estas circunstâncias para nos defender. A
Acontece que no jantar de Natal, não é? E quando nós queremos... Temos a barriga quentinha do bacalhau com natas, do peru, estamos à espera que venha a sobremesa. Fazemos aquele cálculo mental de... Vou agora... Vomitar. Não, pior. Vou chatear-me e vou colocar factos em cima da mesa, ou não vou colocar factos em cima da mesa e vou continuar a comer. Das pessoas que me conhecem, e vocês ouvintes já me conhecem um bocadinho, eu sou a pessoa que vou monopolizar o jantar de Natal para dar na cabeça ao meu tio machista. Porque isto é machismo. E então, dando-vos, para mim, a resposta ideal para estas circunstâncias é ser feminista apenas indica que tu achas que homens e mulheres devem ter direitos, liberdades e garantias iguais. Se esta declaração a ti parece problemática, então desculpa, mas tu precisas, de terapia e segundo, de revisitar aquilo que é o tratamento que tu tens de mulheres na tua vida, porque se tu achas que a tua filha, que a tua mulher não tem os mesmos direitos que tu, lamento imenso, mas é mesmo uma questão de direitos humanos. E claro que a discussão vai progredir a partir daí, e quando ele vos disser, isto para mim é sempre um ponto que é dito, que é: eu não estou a dizer que sou contra direitos iguais, não têm é que ter direitos a mais. Não vejo mulheres a trabalhar nas obras. E eu... Estás a levar mesmo a sério este... Isto está-me a dar urticária. Isto para mim é um trauma, estou a perceber? Isto foi a minha adolescência. Houve aqui isto é traumático. Ao que eu respondo sempre: a tua fixação com pessoas a colocarem a mão na massa e a trabalharem no forte e feio, e tu achares que efetivamente aquilo que define alguém ter direitos iguais ou não é quem é que trabalha mais nas obras, diz muito sobre aquilo que é a tua visão de facto para mulheres e homens e no mercado de trabalho. Eu quero que existam tantas mulheres CEOs como homens CEOs. Tu queres que existam empreiteiros e pessoas mal remuneradas a fazer em condições de trabalho excessivamente pobres. Portanto, sim, se calhar tu é que devias. Não, eu não acho que isso é. Pronto, eu acho que essa não é eficaz. Maria, como é que vais responder ao tio machista? Quando começam na coisa das obras e não sei o que, eu penso mesmo, os homens são mesmo todos iguais, porque é igual. Eles todos dizem a mesma coisa. Dizem sempre a mesma coisa, mas sabes que eu acho que isto vem do Jordan Peterson, porque a primeira vez que eu ouvi foi esse senhor a dizer, e nunca mais vou dizer este nome neste podcast. Por favor. Por favor. Não, eu acho que é importante desconstruir. Pausa. Quando ele num date fala de Jordan Peterson, that's when you run. Não, total. É que eu acho que é pior do que o Andrew Tate ou não sei o quê. Escolher melhor as pessoas com quem vais a date. Não, eu não estou a dizer que me aconteceu, mas tenho várias amigas, eu já recebi bastantes chamadas. Tenho amigas que não sou eu. Maria, responder ao tio machista. A este tio especificamente, eu acho que gostava de desconstruir, que é, mas eu não sou feminista. Eu não tenho nada contra o feminismo, mas eu acho que é bom nós começarmos a perguntar mesmo, a não ser que pronto, queiram só revirar os olhos e está tudo bem. Porque às vezes também é bom porque eles só querem chatear e querem que lhes deem atenção, porque provavelmente têm falta dela, mas é do género. Mas o que é que achas que é o feminismo? Certo? E começas a partir daí e normalmente não te vão conseguir responder. E tu aí podes ter uma oportunidade didática, mas eu acho mesmo que estas pessoas... Isto é porque eu acho que estas pessoas, especificamente esses takes, não vêm de maldade, vêm mesmo de desconhecimento sobre o que é. E digo isto porque eu convenci a minha avó a achar que era de facto feminista. Não, a perceber que era de facto feminista. Porque a minha avó achava que o feminismo eram aquelas senhoras que, isto é para a nossa geração, ninguém sabe, mas houve umas senhoras supostamente, eu acho que isto foi mentira e foi um mito urbano, mas diz-se que houve umas feministas que foram para o Parque Eduardo VII queimar sutiãs, e a minha avó estava tipo, eu não queimo sutiãs, eu acho isso um bocado too much. E pronto, eu sou contra sutiãs no geral. Não, eu sou total. Acho horrível, mas não vou continuar. Mas pronto, portanto, eu acho que é importante desconstruir, e quando começam com essa conversa das homens das obras, acho que é importante dizer: sabes que no campo a diferença de remuneração entre um homem e uma mulher em Portugal, e esses dados estão online para quem quiser ir pesquisar, é de 7%. Quando chegamos aos cargos de mais instrução, ou seja, a cargos mais altos em empresas, a cargos de CEO, etc., que à partida é preciso tu teres um maior nível de instrução, um maior nível de escolaridade, a diferença aumenta até aos 20%. E, portanto, quando nós estamos a falar de diferenças salariais e de igualdade perante a lei, de facto existe quase
total igualdade perante a lei. Na prática isso não acontece e é importante, antes de começarmos a falar das pessoas que estão nas obras, falarmos sobre o porquê desta diferença existir, porque eles acham que esta diferença não existe e acham sempre que esta diferença, inclusivamente, é só porque há mais homens a ter trabalhos mais bem pagos do que mulheres e, portanto, quando tu fazes esta soma, isso é verdade parcialmente. Depois, quando nós vamos mesmo falar de trabalhos iguais, há uma diferença brutal, especialmente nas empresas em cargos muito altos, em que a diferença é 20%. Sabe o que é 20%? É tipo alguém estar a receber... É tipo um duplo IRS. Não, exato. Há alguém estar a receber 1.000 euros, um homem estar a receber 1.000 euros e uma mulher estar a receber 800. E isto, façam as contas para cima. É surreal. E, portanto, esta era a minha resposta. Eu não sei se é muito eficaz. Leonor, qual é a resposta? Mas testem, depois digam. Do ho marxista? Bem, para o tio machista, eu acho que começaria com alguns dados. Dizer-lhe que feminismo ... Sim, foi o feminismo sem essas reticências que conquistou o direito ao voto das mulheres, o direito ao divórcio, o direito a que as mulheres pudessem ser donas da sua própria casa, o direito a que as mulheres pudessem ter poder sobre os seus próprios filhos, porque houve alturas na história em que as mulheres não tinham direitos sobre os seus filhos pertenciam ao pai. Foi o movimento feminista que conseguiu que as mulheres fossem eleitas, que as mulheres trabalhassem, enfim, e acho que neste momento, a menos que o tio machista seja de facto uma enorme bécula, concordará que é bom que as mulheres possam chegar a estes sítios e votar e existirem no espaço público e profissional. Mas também dizer-lhe que isso não significa que as coisas acabaram, que ainda hoje a diferença salarial é de 18%, é como se a partir de 14 de novembro as mulheres estivessem a trabalhar de graça, ou não seja, é como, são muito... é mesmo verdade. Sim, estamos mesmo. É como, enfim, não todas, mas em média, que este ano a GNR registrou mais de 12 mil crimes de violência doméstica, que sabemos que são esmagadoramente contra mulheres, que sabemos que entre janeiro e setembro deste ano foram violadas 344 mulheres, sendo que todos os estudos indicam que este número é muito, muito abaixo da realidade, porque é um crime muito pouco denunciado. Ou que, por exemplo, houve 20 vítimas de femicídio consumado este ano e 30 tentativas de femicídio, normalmente de ex-namorados que não aceitam a separação e, enfim, de homens que, ex-companheiros ou atuais companheiros, que assassinam as mulheres. Que somos sobrecarregadas com a dupla e tripla jornada de trabalho. Perguntar ao tio machista se ele alguma vez lavou um prato, se ele se lembra do nome da professora dos seus filhos, se vai levantar a mesa de Natal. Exato, se ele vai levantar a mesa de Natal, quem é que cozinhou aquela ceia de Natal. E já agora dizer-lhe também, e finalizo com isto, que o feminismo não é só para as mulheres. O feminismo é para todas as pessoas, incluindo para estes homens que vivem dentro de uma prisão, aos gritos, fechados, a quererem manter a sua virilidade, que não choram, que andam à pancada, que acham que mostrar amor e carinho para com outro homem é uma forma de homossexualidade velada e que vivem também numa prisão e que ainda não se libertaram dela e que vivem nesta masculinidade tóxica que contamina tudo à sua volta. E com esta ideia das masculinidades e virilidades, se calhar passo para ti, Maria, para nos dizeres o que é que o teu tio problemático à mesa do jantar poderia dizer e como é que lhe responderias. Pronto, como eu acho que os tios são todos iguais, não é? Nesta coisa, se calhar não é só o meu, são vários, e o meu take problemático, não é meu, mas que eu ouço muitas vezes, é pá, isto agora, os gays, pá, estes gajos, esses gays e os LGBTs, não, nunca dizem LGBT, desculpam, os LTBGs, não sei o quê. E fingem que se enganam, que é até mesmo mais graça. Eles sabem dizer bem, mas esses LGBT, sim, esses todos as letras do abecedário. Sim. Pá, são estão um bocado. De repente toda a gente é gay. Agora está na moda. Agora toda a gente é gay. Pronto. E isto, eu acho que, como é um tio, vocês conhecem-me também, estou como a Adriana, nunca faço piadas de futebol porque eu não percebo nada de futebol. Mas descobri um take que eu acho que funciona, porque podes te rir. Eu acho mesmo que responder a isto com humor é a melhor forma, porque a coisa vai ao sítio, mais ou menos, e acabou a conversa. Mas eu acho que a melhor forma é dizer tipo, tio, ser gay antigamente era tipo gostar e ser do Benfica nos anos 60 em Lisboa. Tipo, ninguém seria. Ninguém dizia que era e estava tudo bem. Atenção que eu sou benfiquista.
Desculpem, peço imensa desculpa aos nossos ouvintes, mas isto foi uma vómito sportinguista a sair. Eu sou vómito sportinguista, vou afastar. Tipo, Tens uma pessoa. água do capote. Enfim. Eu gosto do Benfica, eu sou benfiquista. Enfim. Mas é tipo isso: olha, gostavas do Benfica, mas não contavas a ninguém e não podias ser. E agora, de repente, o Benfica é campeão. Não é, mas. Não, mas agora é ok. E portanto as pessoas estão a dizer, mas ainda assim, os estudos, não é toda a gente, eu acho que é importante dizer isso. Os estudos dizem que mais ou menos deve ser para aí 7% da população em Portugal é gay. E isso não é toda a gente. E depois, tio, não se preocupe, porque não é tipo yoga. Tem que voltar a fazer bullying para tu experimentares. Está tudo bem, ninguém te vai obrigar a experimentar e ninguém vai querer muito de experimentos, a não ser que queiras. E se quiseres, ainda bem que não tens que ficar em casa a ver as novelas e não sei o quê e a dizer que é aquilo que tu queres e que o grande amor da tua vida afinal é só um amigo muito especial, e que a coisa está um pouco mais livre. Mas eu acho que este take é bom. Eu vou experimentá-lo e depois digo-vos qual é que seria o vosso take. Eu vou-vos dizer o meu, são sempre 2 sobre esta questão, já muito experimentada, especialmente com perguntas relativas à minha bissexualidade. São perguntas que me vêm, que é: uma pessoa está a passar na rua, e isto é a minha voz de homem heterossexual, engraçado. Uma pessoa está a passar na rua e está a ver esses gajos aí aos beijos, pá, isso também é demais. E a minha resposta é sempre: porquê? Fez-te sentir coisas. Ui. Isso é mesmo para. Pau, é logo isso é ali. tenso. Tal, porque diga assim, porque não lhes choca ser heterossexual. Acham normal. Acham razoável, algo que é normal do dia a dia e que não lhes faz grande reação. Se lhe faz reação um casal homossexual estar aos beijos, eu pergunto, fico a olhar e faço assim, e fico a olhar para a pessoa e digo: fez-te sentir coisas. E eu fico profundamente desconfortável e não diz mais nada. Se ainda disser: Pergunta, tu sentes coisas sempre vezes um casal heterossexual a dar beijinhos? não sinto coisas particulares por ver pessoas a beijarem-se na rua, sejam elas de que sexualidade for. Pronto. Mas, enfim. Estava aqui a tentar perceber a tua, porque agora está na moda. Ser heterossexual. E depois há outra ainda, se continuarem, que é: não é nada disso, é só que fogo, imagina, uma pessoa vai sair à noite, depois eles chegam ao pé de mim, pá, e metem-se comigo. A minha outra resposta é: já te olhaste ao espelho, eles não vão querer ter nada contigo. Jesus, espera aí, mas isto é para partir tudo. Eu estou aqui no humor. Como é evidente, eu sou, esta senhora eu sou muito particular com esta questão e faço questão de ser o mais venenosa possível. Portanto, estas são as minhas 2 respostas, já muito praticadas em vários almoços. Qual seria a tua? Olha, Espera aí, vou fazer o coisa. Pá, Leonor, pá, isto é assim, há demasiados gays, pá, que isto agora está na moda, pá. Olha, eu começaria por dizer que a homossexualidade tem uma história tão longa como a história da humanidade e das civilizações humanas. Há relatos e obras artísticas e de cerâmica que revelam cenas de homossexualidade desde a Grécia, Roma, Egito Antigo, da Índia, das antigas civilizações, e sempre foi uma constante. Eram todos uns tarados, pá. Personagens históricas homossexuais ou bissexuais ou lésbicas cujo esse lado foi apagado e que nós hoje vimos a descobrir as suas sexualidades mais tarde. E que dão a entender essa panóplia de pessoas que tinham sexualidades não heteronormativas e que ou as expressaram e isso foi apagado, ou que não as puderam expressar publicamente. Mas também sobre pessoas trans. Esta ideia de que agora é uma moda também é totalmente falso. E há N casos sobre pessoas queer, nesta ideia mais geral desta palavra, ao longo da história, que foram arranjando diferentes formas de expressar. Dizer também que, a partir do momento em que existem nomes para as coisas, é mais fácil dizer que se é. Como é óbvio que, se pensarmos que uma rapariga lésbica há 100, 150 anos provavelmente sentia coisas que não era capaz de explicar. Existe hoje em dia um discurso, uma gramática do que é ser queer que não existia e que permite às pessoas identificarem-se com coisas que antes nem sequer fazia parte da sua imaginação. Eu já ouvi relatos de pessoas da idade do meu pai dizerem que sabiam que existia homossexualidade entre homens, mas que por acaso não sabiam que existia entre mulheres. Isto não foi assim há tanto tempo. Ou, por exemplo,
como nós sabemos com tantas pessoas trans, que durante a história e há até casos muito interessantes enfim, de histórias de mulheres que se vestiram como homens para se poderem casar com outras mulheres, e que hoje em dia pensamos que como é que esta identidade queer tentava sobreviver nas franjas da sociedade, nos interstícios do que era permitido, e acho que é interessante trazer isso para a discussão. E depois dizer, e acho que essa questão é muito importante, que é: o que é que isto tem a ver contigo, não é? Se existem mais pessoas a assumir isso e a finalmente conseguirem sair, muitas vezes de anos de sofrimento, de negação, de ódio a si próprias, e dizerem: eu sou homossexual, eu sou trans, o que é que te interessa? O que é que isto tem a ver contigo? Porque isto não se pega. Se pegasse, ninguém tinha nascido LGBT, não é? Ninguém, filho de 2 pais heterossexuais, teria nascido LGBT. Sim, não se pega por osmose. Não se pega por teres um amigo ou por mimicar comportamentos. Não se pega porque vês uma pessoa e decides: vou experimentar. Uma criança não decide que vai experimentar. Uma criança percebe que pode ser uma coisa se for no seu interior, e isso é fundamental. E acho que é, sobretudo, dizer-lhe que muitas vezes esta homofobia tão feroz, tão violenta, esconde no fundo grandes vulnerabilidades sobre a própria sexualidade da pessoa, e grandes vulnerabilidades sobre a sua posição no mundo, e raiva para com aquelas pessoas que se conseguiram encontrar nestas nomes que damos às identidades de género e sexualidades não heteronormativas. E dizia-lhe que, pronto, também gosto dessa do: já olhaste para ti, ninguém quer nada contigo, ninguém te vai chatear, pá. Mas acho que tentaria, até pronto, pela minha personalidade, tentar trazer uma abordagem mais social-científica à coisa. Pedagógica. Falta a tua, Leonor. E pronto, falta a minha, que é, devo dizer, um pouco problemática. Sinto que vai trazer alguns problemas entre nós aqui no nosso programa. Porque o que o meu tio problemático poderia dizer à mesa do jantar seria: isso na Palestina não importa nada, eles é que começaram. Adriana, como é que tu responderias? Ou serias seja, tu a dizer estarias-me isto? a chamar a ti a problemática. Não, total. Sim. E já viraram para mim para ser a primeira. O tio zionista que acha e islamofóbico, que acha que no Médio Oriente eles estão sempre em guerra uns com os outros e que estão a estragar uma democracia perfeita que lá caiu do céu. A única democracia. Oh meu Deus, eu não. Ok. Adriana, nós não podemos voltar a jantar. Não sou. Eu não diria isso. Especificamente o que a Leonor disse foi: eles para lá, eles é que começaram, então sempre aos tiros uns para os outros e blá, 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 essas questões. Mas isto é o mesmo tio problemático. Isto é mesmo o que o tio problemático dizia. Evidentemente que eu nunca o diria. E depois diria mas também islamofóbico e provavelmente também antissemita noutro contexto. Mas agora, completamente. O que é que eu responderia? O que é que eu responderia? Que a Adriana dizia: sim senhora, brinde. Não, na verdade, amo-te. Vocês fazem-me passar como se eu fosse fogo, hiper-islamofóbica e não és hiper, apologista, e apologista de genocidas e etc. Pronto, diria que por mais que alguém seja e tenha uma posição de defesa de 2 Estados, evidentemente, e de defesa da existência do Estado de Israel, que quando tu tens alguém a levar tanques para uma luta de facas, as pessoas com tanques, e que estão a assassinar uma população inteira, em que 75% das pessoas que estão a ser assassinadas são crianças ou jovens com menos de 15 anos, acho que fica evidente quem é que neste momento está a ter a culpa. E mais uma vez, e digo isto e diria à mesa e diria em qualquer circunstância, de facto à mesa acho que sou a única pessoa para o Israel na minha mesa. Em várias mesas, na verdade. A minha família é toda comunista. Tu é que és a pessoa problemática. A minha família é toda comunista e defende a inexistência do Estado de Israel. Portanto, nesses tópicos nós não gostamos de tocar, mas concordaria com eles no sentido em que já não dá para fazer uma defesa daquilo que é a atuação de Israel em Gaza de todo. E é cada vez mais difícil de acreditar que o governo de Israel quer uma solução de 2 Estados. Parece-me evidente que quer aniquilar o Estado da Palestina. Posso só fazer aqui um parênteses antes de responder ao take do teu problemático? E está-me a fascinar. Eu sou, apesar de muita gente dizer o contrário, eu acho que continuo a ser direita, centro-direita, e fascina-me como é que as pessoas, no meu espaço político,
estão a perceber isto agora, estão a ter, incluindo tu. A sério, não, socorro. a sério. Agora eu percebo que o Netanyahu, na verdade, é um bocado louco. Não é que o o Netanyahu. Desculpa, Defender é a quem? existência do Estado de Israel é muito para além do governo de extrema-direita que lá Não, tu existam. disseste. Agora percebe-se que Mas de facto... o Estado de Israel existe, é um facto, não é? Defender, quer dizer, Exato, olá. não é esse o Sim, assunto mas há que está a pessoas que ser, defendem- não é esse o assunto que está a ser discutido Por neste ti. momento. Por ti. Por ninguém. Por ti. Não, exato. Obrigada por ninguém, só mesmo pelo Hamas. E pronto, que quer aniquilar. E acho que ninguém aqui E há nesta bastantes mesa pessoas que são defende o Hamas. apologistas. Nesta mesa não, mas há bastantes pessoas que são. Do Hamas. Certo? Mas Pá, que ninguém. seca. Já condenaste o Hamas hoje, Maria? É pá. Eu condeno o Hamas todos os dias de manhã. Acordas de manhã, já condenei o Hamas. Sim, Epá. eu também já condenei o Estado de Israel hoje. Pronto. Que chatice. Não, mas não é isso. Não, são super diferentes, by the way. Mas é assim, mas é que choca-me mesmo, porque eu tenho tido várias conversas sobre isto e só agora é que perceberam, mas obrigada, bem-vindos a este campo mais lúcido, que é. Espera, agora dá mesmo para perceber. Agora já ninguém pode, como tu disseste, já ninguém pode defender a atuação do Estado de Israel em Gaza. Bom dia! Quando é que tu podias, juro-te, quando é que tu pudeste defender a atuação do Estado de Israel em Gaza, na Cisjordânia, a atuação do Netanyahu a financiar o Hamas há 20 anos para conseguir dividir e reinar? E portanto, só aqui um parênteses, o vosso tio problemático de direita que diga o que a Adriana disse. Podem dizer olá, bom dia, bem-vindo à causa. De facto, Israel nos últimos 20 anos tem-se passado da marmita e o governo do Netanyahu é um governo que até o próprio Netanyahu já está a lamentar, não é? E a ter vários problemas, porque é um governo completamente de extrema-direita. Nem a ortodoxia judaica, porque a ortodoxia judaica nem gosta do Estado de Israel. Exato. E portanto, mas o que eu responderia a esse tio, diz-me lá a take, ou o take. O take é: isso na Palestina não importa nada, eles é que começaram e para além do mais eles estão sempre aos tiros uns com os outros. É coisa islamofóbica da ideia de que aquela região está inerentemente em conflito e não há nada que possamos fazer. Ou que é um povo conflituoso, não é? Esta ideia racista. Sim, eu diria, por acaso, eu perguntaria uma coisa que é, onde é que porque é que eu acho que diria, onde é que começou a perseguição aos judeus? De facto, há perseguição aos judeus, houve durante muito tempo, mas onde é que começou a perseguição aos judeus? Começou na Europa, no século XIX. Aliás, não foi no século XIX, Portugal e Espanha tiveram um pequeno preview, na verdade não pequeno, muito grande, com a Inquisição, mas as pessoas de ascendência judaica e as pessoas judias fugiram para o resto da Europa e depois foram perseguidas muito na Europa de Leste. Aliás, o sionismo nasce quando se percebe que até em França os judeus estão a ser julgados injustamente por serem judeus. E para onde é que eles fogem? Para um sítio que hoje em dia supostamente é conflituoso e não gostam dos judeus, mas eles fogem para o Império Otomano, nomeadamente para a Palestina histórica no Império Otomano, onde convivem muito bem com os árabes. O problema não são os árabes, o problema não são os judeus, o problema é o Império Britânico e a França, que na altura decidem repartir o território antes do Império Otomano ter caído. Em 1917 fazem o Tratado de Balfour e dizem assim: bom, ao Lord Rothschild, bom, nós vamos criar na verdade o Estado de Israel na Palestina, porque nós vamos ficar com a administração da Palestina, o controle da Palestina depois da queda do Império Otomano, que vai cair. E ao mesmo tempo estão a dizer aos árabes: se vocês lutarem connosco contra o Império Otomano, que estava aliado à Alemanha, se vocês lutarem connosco, nós damos-vos independência e as vossas terras são vossas e são livres e são independentes. Grande problema que criaram aqui, porque estão a prometer duas coisas completamente contraditórias. Criam um grande problema com os British White Papers em 39, criam um grande problema com a criação do Estado de Israel na ONU em 48, contra a vontade dos palestinianos e sem terem consultado os palestinianos. E uma vez que isso acontece, by the way, o primeiro primeiro-ministro israelita era um terrorista judaico que bombardeou hotéis em Jerusalém. E portanto, quando nós falamos da resistência terrorista e tal,
é bom lembrar isto. A região não é problemática, só para terminar, a região não é problemática. Os árabes não têm um problema com o judeu histórico. Quem tem um problema com os judeus históricos é a Europa. E portanto, e já agora, não é a única democracia no Médio Oriente. Aquilo não é uma democracia porque há direitos diferentes para os árabes e para os judeus. E eu vou-me calar, desculpem, eu agora fiz aqui um pequeno monólogo, porque isto irrita-me imenso. E bem, vou terminar com o que é que eu responderia ao meu tio problemático, sendo que provavelmente este é um assunto que eu tenho muita dificuldade em discutir porque me apetece atirar a coisa mais próxima à pessoa que está a dizer estas coisas. Dizer-lhe pedaço de bacalhau. Exato. De Peru, ela de não Peru, come neste bacalhau. caso. Que desde outubro de 2023 Israel assassinou 46 mil palestinianos na faixa de Gaza, sendo que 17 mil são crianças, e a cada hora 6 crianças são assassinadas em Gaza, sendo que há ainda 11 mil palestinianos desaparecidos debaixo das cidades e dos campos e dos edifícios brutalmente reduzidos a cinzas, e que muitos estarão também mortos. Que mais de metade das casas em Gaza foram destruídas, metade dos hospitais foram destruídos, e não é foram destruídos no abstrato, foram destruídos ativamente por Israel. Que Israel boicota a entrada de comida e água para pessoas que estão famintas e sedentas, que Israel permite que se propaguem doenças contagiosas e mortais na faixa de Gaza, que têm cura e vacinas, mas que devido às condições se têm espalhado, que 87% das escolas foram destruídas, e que esta não é uma resposta a um ataque do Hamas. Isto é o continuar e o culminar de uma política de genocídio que agora mostra a sua face mais brutal. É o apagar, o aniquilar de um território e de um povo inteiro. O que, aliás, tem sido reconhecido pela ONU, pela Amnistia Internacional e até pelo Papa Francisco, que o que se passa é de uma violência e de um horror que só pode ser qualificado como genocídio, e que começou, e a Maria já o disse, em 1917 com a Declaração de Balfour, mas particularmente em 1948 com a Nakba, quando centenas de milhares de palestinianos são expulsos das suas casas. Portanto, isto não é sobre defender ou não o Estado de Israel, tanto que a grande proposta que se fala e que as Nações Unidas falam é uma solução de 2 Estados, uma convivência pacífica e democrática, e dizer que nunca se pode dizer que um país é uma democracia quando ele está a levar a cabo um genocídio. É um contrassenso em todos os seus sentidos. Portanto, tio, vais ficar do lado dos genocidas. Provavelmente ele vai, porque ele é o tio problemático, mas ao menos que saiba que está desse lado. E como estamos com o tempo apertado, passo de volta para vocês. Adriana, o que é que recomendas para debaixo da árvore de Natal, ou não? Eu recomendo um livro que é belíssimo para ler naquela fase, naqueles dias que as horas passam e todos os dias são iguais, que é entre o Natal e a passagem de ano, que são mesmo aqueles dias de sofá, lareira e manta. Se não tiverem que trabalhar, eu tenho, mas se tiverem essa oportunidade, é um dos livros mais bonitos para ler nessa altura. Chama-se Books of Jacob, é da Olga Tsarktsuk. É uma escritora belíssima, já recomendo aqui várias vezes, inclusive o Flights dela. Mas este livro, Books of Jacob, é mesmo lindo para ler nesta época natalícia, e fala também toca muito num amor que ela tem pelos países islâmicos, pela cultura islâmica, e acho que nesta altura em específico, e sei lá, podem entregá-lo ao vosso tio problemático também como prenda de Natal. E eu vou deixar a minha recomendação antes de passar para ti, Maria. Quando pensamos e para não destoar do que estávamos a falar há pouco, quando pensamos no Natal e nas suas origens geográficas, pensamos no território que é há décadas e décadas colonizado e martirizado pelo Estado de Israel, e eu pelo menos dou por mim a pensar nas dezenas de milhares de crianças assassinadas pelo Estado de Israel. Mas como a Palestina não é só um povo que é assassinado, é também um povo que resiste e que produz, enfim, arte maravilhosa. Eu gostava de recomendar o poeta do povo palestiniano, Mahmoud Darwish, que é a voz de um povo em sofrimento, é e sempre foi a voz de Gaza, e que eu acho que mostra uma coisa que é maravilhosa, que é um povo que está a ser aniquilado há décadas, consegue continuar a produzir poemas maravilhosos. Olhem para eles e não se esqueçam, debaixo da árvore de Natal, com o frenesim das compras, que há crianças a morrer todas as horas na faixa de Gaza. A minha recomendação, já que falamos das questões problemáticas dos tios, é uma poeta teórica, feminista, queer e negra, que é Audre Lorde, e a recomendação é uma auto-Me Too
biografia, porque é auto e depois é uma mitologia dela e é muito interessante, chama-se Zami. Portanto, se quiserem ler durante o Natal, para também terem ideias de mais takes para responderem aos vossos tios, porque ela fala de muitas coisas muito interessantes, nomeadamente a racialização, a queerness, o facto de ela ser uma mãe lésbica, negra, nos anos 80, nos Estados Unidos, e é muito interessante. E Feliz Natal. Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana e bom Natal! Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.